Estima-se que entre 1930 e 1990 foram retiradas no Brasil 100 milhões de araucárias. Isso significa que a cada 20 segundos, durante 60 anos, vou repetir, a cada 20 segundos, uma araucária foi retirada. E as araucárias, que fazem parte de uma floresta umbrófila mista, ou seja, elas são uma floresta, hoje ficam com uma aparência assim, como se elas fossem uma floresta monótona. Só que na realidade isso é mentira. Hoje as araucárias são proibidas, qualquer uma, de serem retiradas, é crime ambiental, elas estão em extinção e a gente poderia pensar, bom, ufa, que bom, né? A gente está aqui agora protegendo as araucárias. Só que aqui do lado dá para ver dois outros grupos de florestas, de árvores, que são os eucaliptos e os pinos. Estão ali do lado. Os pinos, que não são aqui nativos do Brasil, são lá do norte dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, possuem dois grandes problemas para a questão das araucárias. Primeiro, ele tem uma reprodução muito efetiva, é ótimo para de onde ele é. Mas aqui ele acaba tomando espaço da floresta que seria original. E ela solta aquele, tipo um cabinho que fica ao longo do chão, e esse cabinho ele solta uma substância que inibe o crescimento de outras plantas, então torna algo extremamente benéfico para o pinus e extremamente maléfico para todas as outras florestas, outras espécies. De novo, não estou culpando o pinus tem o seu lugar, tem o momento e o espaço onde ele precisa ocupar. Aqui do lado das araucárias fica meio difícil. E tem aqui os eucaliptos, muito utilizados para construção, enfim, super importante. Mas tem uma outra grande questão, os eucaliptos são árvores de crescimento muito rápido e para isso eles utilizam muita água, eles sugam a água do solo, eles deixam o solo muito seco, de novo não tão propício para as araucárias. E por último, a gente tem aqui atrás uma área de reflorestamento, já dá para ver que as vassouras estão brotando, a gente tem espécies que estão apontando aqui, que indicam o restabelecimento dessa área. E é isso, a gente está aqui no Parque Nacional das Araucárias e tem ali elas no meio das outras. Oi pessoal, aqui é a Letícia e o Denis, nós somos do Entre Parques e em junho de 2021 a gente saiu para visitar todos os 74 parques nacionais brasileiros. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior que a gente convida vocês a assistir. A gente está falando sobre o 20º parque que a gente visitou, que é o Parque Nacional das Araucárias. 20º ou 21º? 20º. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as reflexões que as nossas visitas têm gerado. Nesse especificamente, acho que foi um momento que a gente conseguiu agrupar algumas ideias que a gente queria compartilhar. E vocês podem estar se perguntando, não sei quem sabe aqui, mas enfim, eu sou psicóloga e o Denis é economista. E vocês podem estar se perguntando, mas o que uma psicóloga e um economista estão fazendo visitando todos os parques? O que eles têm a ver com isso? Não deveriam ser biólogos, geólogos? E a verdade é que não, todo mundo tem a ver com isso. Porque as unidades de conservação, elas garantem a nossa existência hoje, a nossa sobrevivência. É de lá que vem a água que a gente toma, é de lá que vem o ar que a gente respira, é de lá que vem a energia que a gente vai consumir. E eu não estou falando de hidrelétrica, eu estou falando da energia que as plantas conseguem pegar lá do sol e trazer aqui para essa terra, porque elas são os únicos seres que conseguem pegar uma energia que está fora
fora do planeta Terra e trazer para dentro do planeta Terra, e através disso vão gerar o alimento, né? Enfim, o carboidrato que vai ser liberado para todos os seres vivos, inclusive nós. Então esse vídeo é um vídeo que a gente quer trazer essas reflexões e a gente quer te convidar a pensar sobre qual que é o nosso papel, estando aonde esteja, dentro das unidades de conservação. Legal, e eu acho que tem, para começar, né, a gente foi no Parque Nacional das Araucárias. É sempre bacana quando você vai num parque nacional que tem o nome de alguma espécie, de alguma área, né? Porque fica muito fácil de você relacionar. Então você chega lá e fala, opa, aqui tem que ter araucária, estão protegendo as araucárias, né? Isso acontece em tantos parques nacionais. Ao longo desse ano a gente deve chegar no Parque Nacional do Pau-Brasil também. Eu não quero ver, né, como é que é o Pau-Brasil, mas eu sei qual que é o objetivo e eu fico imaginando o dia que a gente vai ter o Parque Nacional do Xaxim, o Parque Nacional da Jussara, o Parque Nacional, enfim, de tantas outras, né, da canela preta, de tantas outras árvores, espécies, para não dizer também de animais, que a gente tem que proteger cada vez mais e tomar ciência. E sendo um parque com nome de árvore, é interessante, resgatando um pouco do nosso histórico como país, né, do jeito como a gente conhece hoje. Então, desde o início da colonização, o Brasil se tornou um país extrativista, né, ou no começo, primeiro com a madeira, depois com os minérios e depois também com a agricultura, a pecuária e etc. A gente é o único país do mundo, a gente aprendeu isso, que tem o nome de uma árvore. E é uma árvore que está extinta. É muito triste isso. Então a gente começou, né, e vamos colocar todo mundo aqui, né, a colonização do nosso país, quem veio de fora, né, e nós estamos inclusos nisso, a gente não vem de populações originárias. Desculpa, só um parênteses, porque o Brasil não foi descoberto, né, gente? O Brasil foi colonizado. Antes da gente chegar aqui, antes dos europeus chegarem, já existiam os povos originários. Então acho que é importante a gente repensar essa forma de se colocar e se referir à história deste país. Os povos originários que não é que não mexiam, não tocavam na natureza, eles sim usavam a natureza, faziam manejo da natureza, fazem isso até hoje. A gente tem muito a aprender ainda com os poucos que restaram, os poucos da população originária que restaram. Sim, fazendo manejo, mas de uma forma sustentável, garantindo que a floresta permaneça de pé e que os animais continuem vivos, que tenha, enfim, um ciclo em que a gente faz parte dele, né? E não como é hoje. Mas vamos lá. Então, desde o início, o Brasil, do início da colonização, o Brasil foi colocado como um país mesmo de extrativismo, né? Então a gente tirou toda a madeira, foi toda retirada, tanto que a gente não conhece o pau-brasil hoje, basicamente, né? A gente não sabe como é que ele é, só sabe que é vermelho. E hoje isso continua acontecendo. Então qual que é o ciclo que a gente vê acontecendo? Primeiro, ter uma extração, né, das árvores que são, entre aspas, importantes do ponto de vista, a madeira de lei, né, que são importantes do ponto de vista econômico. Isso é retirado da floresta. Depois ficam de pé as outras árvores que não têm um valor econômico, e aí nesse momento a mata começa a virar uma inimiga, entre aspas, do homem, porque ali não está produzindo nada para mim, né? O que acontece nesse momento? Tira tudo, né? Assim como se não fosse nada, passa um trator e tal, tira tudo e planta alguma coisa, né? Você pode plantar soja, milho, feijão, arroz ou árvores, né? E o interessante desse parque aqui das Araucárias é que ali, para um olho desatento, como a gente era um pouquinho atrás, né, um pouco antes da gente sair da expedição, para um olho desatento é tudo floresta, né? Tudo cheio de árvore, árvore alta. Você fala, nossa, quanto verde, né? Quanta árvore. Uma grande massa verde. Massa né? verde. Mas para olhos atentos, né, que os biólogos, enfim, sabem muito disso e tantas outras profissões, a gente está aprendendo aqui com a convivência e com essas pessoas, não é tudo igual. Uma floresta de pinos é muito diferente de uma floresta de araucária. A floresta de araucária começa que é o seguinte, ela não tem só araucária, ela tem araucária também.
e ela tem uma biodiversidade imensa. A Mata Atlântica é um dos biomas no mundo, ou maior, né? O bioma com a maior biodiversidade do mundo. A araucária é uma delas, tem outras 19.999 que convivem mesmo, né? Uma com a outra para que elas se potencializem, uma ajuda a outra, uma faz sombra para a outra, uma traz um nutriente para a outra, enfim, passa, né? Equilibra tudo isso. Quando você tem uma mata de pinos, o pinus ele está no extremo oposto e o eucalipto está no meio, mas mais para o pinus, né? O pinus é o pinheiro. Ele é americano, norte-americano, e ele é uma árvore muito resistente. Então o pinus, que ele está no extremo oposto, ele é uma árvore muito resistente, porque ela é uma árvore norte-americana. Ela foi, enfim, ela evoluiu com a neve, né? Ela evoluiu ali numa condição muito mais extrema do que aqui, onde você tem chuva mais espaçada ao longo do tempo, onde você não tem as temperaturas tão extremas ali para o frio, pelo menos, né? E o pinus, então, ele se desenvolveu de uma forma em que ele se espalha muito facilmente e ele não convive com nada. Ele só convive com ele mesmo. Então, ele é muito bom em propagar pinus, né? Na hora que você pega o pinus, que foi desenvolvido para um lugar muito frio, numa condição muito extrema, e coloca aqui, onde as condições são muito boas, muito favoráveis, ele deita e rola. Ele fala assim, cara, eu tenho uma vida difícil, você me botou aqui no paraíso, eu vou me espalhar. E ele se espalha. Esse é o perigo do pinus, porque aí você tem a Mata Atlântica aqui, né, preservada, e o pinus ele começa a voar lá para dentro da mata. Quando ele começa a voar lá para dentro da mata, ele começa a dominar a mata. E ele pode matar essa mata de dentro para fora, porque ele vai predominar e ele vai ganhar essa guerra. Tá feito, é assim que funciona, porque ele é mais forte neste caso, enfim, se a gente não tiver uma intervenção. Bom, a gente está aqui no Parque Nacional das Araucárias, que fica entre Passos Maia e Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina. E a gente está aqui fazendo a trilha. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é uma araucária, né? Não vai dar para mostrar até ali em cima, mas era uma araucária. Este daqui é um pinus. O pinus não é daqui. Ele provavelmente não foi plantado aqui. Ele voa, né? E aí se você olha no chão, então as sementes voam e ele chega. Se olha no chão, isso tudo aqui é resto do pinus, né? E ele então coloca isso tudo no chão e fica muito mais difícil para uma araucária brotar aqui de volta. E aí a araucária ela solta essa aqui que é a grimpa, né? E o pinhão, que é outra coisa diferente da pinha, que vem ali do pinus, né? É interessante isso aqui, porque para que essas daqui voltem, essas daqui tem que ir embora. Ela não tem culpa, mas ela precisa ir embora. Só uma curiosidade sobre o pinus, porque enfim, é o pinheirinho, né, de Natal, conhecido, que tem a pinha ali, que a gente também usa às vezes no Natal, e ele solta um cabinho. E esse cabinho deixa o solo completamente tomado, né? Você anda e você só vê esse cabinho, que faz com que outras sementes não consigam germinar, porque você vai ter essa grande camada impedindo o crescimento das outras. E além disso, a gente aprendeu que nesse cabinho tem uma substância, o pinus solta essa substância que ativamente, quimicamente, inibe o crescimento de outras espécies. Então, assim, ele é ótimo para o que ele se propõe, que, como o Dê falou, deveria permanecer lá nos Estados Unidos, né? Em lugares frios, enfim. E tem uma outra coisa também que o Dê mostrou, que é essa parte aqui que sai do pinheiro, do pinus, ele forma uma camada tão grossa no solo que impede com que outras plantas brotem. E não só porque fica muito úmido e provoca meio um mofo assim, ele tem uma característica, uma propriedade que impede o crescimento de outras espécies. Espécies como a araucária, que a gente está acostumado a ver ela solta, né? Ver só a araucária, fica parecido com essa ideia do pinus, como se ela fosse uma floresta monótona. Mas na realidade a araucária faz parte da floresta umbrófila mista, e embaixo dela tem
uma série de outras espécies, diferente do pinus, ela convive com outras espécies, com outra biodiversidade. E o eucalipto, ele também não é nativo, ele vem da Austrália. O eucalipto ele é um pouco diferente do pinus. Ele, da forma como ele é plantado aqui no Brasil, ele não vai se espalhar. Então, se você plantou eucalipto aqui, ele não vai entrar na mata nativa, não vai incomodar ali, né? Como o pinus. O pinus é invasor mesmo, né? O eucalipto não vai fazer isso. Quais são as questões do eucalipto, então? Ele cresce muito rápido e ele puxa muita água e muito nutriente do solo, porque é óbvio, né? Quanto mais rápido você cresce, você está chupando coisa do solo, não tem mágica, ele não pega do ar, né? Ninguém está levando lá adubo para essas árvores, elas estão crescendo puxando nutrientes do solo, então ela empobrece o solo, ela puxa muita água, tanto que quando você caminha por uma mata de eucalipto, você se sente seco, né? E de novo, é uma mata que existe e funciona muito bem lá na Austrália. Ela foi trazida aqui porque a gente tinha uma necessidade de madeira. Por que tinha uma necessidade de madeira? Porque a nossa madeira de lei foi toda retirada, ela leva 100, 200, 500 anos para se recompor e a gente hoje, né, há muitos anos, não tem tempo, né, dado o padrão de consumo que a gente tem, para recuperação disso. Então a gente traz eucalipto, que cresce em 10 anos, 15 anos, traz o pinus, ali também cresce em 5, 10 anos, e vai tirando, e vai e tal, até que você vai reduzindo essa mata nativa ao máximo, porque não tem mais saída. A gente está aumentando o nosso padrão de consumo e não está sobrando a mata nativa. E aí a mata nativa chega num ponto de sem retorno, porque ela não vai conseguir se expandir sozinha. E o interessante desse parque, né, o motivo pelo qual a gente está inclusive gravando esse vídeo é o fato desse ciclo ser muito nítido nesse parque, né? Porque você, logo ali na entrada, você chega, você vê uma área que está sendo reflorestada naturalmente, que está em recuperação, que tinha sido desmatada, que estava em recuperação. Você tem uma área de araucária, mas não é a floresta ombrófila, porque só restaram as araucárias, então parece que ela é uma floresta monótona também. Do lado você tem os eucaliptos e do outro você tem os pinos. Então, assim, ele é muito didático na hora de você entender toda essa correlação de o que é chamado floresta, o que é exatamente uma floresta. Ele te coloca esse questionamento o tempo inteiro. Puxa, isso daqui que eu tô vendo é uma floresta? Mas se é uma floresta, qual que é a correlação entre essa e essa outra, né? Puxa, a gente pode chamar uma floresta de eucalipto de floresta? Mas se ela é floresta, por que a floresta ombrófila mista original vai ser chamada de floresta também? Quais são as diferenças? O que compõe? E uma outra coisa que a gente aprendeu lá, as florestas têm todo um ciclo de funcionamento, as florestas nativas, né? Agora, eu chamo de floresta, nós aqui chamamos de floresta as florestas nativas. O resto então, é plantação, talvez. É um tipo de plantação, né? Com certeza. E aí, as plantas, elas precisam, tem toda uma ciência mesmo da natureza, elas precisam de todo um ciclo específico. Então você precisa começar a preparar o solo. E quem vai começar a preparar esse solo, além dos micro-organismos, mas enfim, isso é muito complexo, eu vou me focar aqui na parte das plantas, vão ser as chamadas plantas pioneiras. São plantas como a bracatinga, que a gente viu lá, a embaúba, que tem aquela folha bem grandona assim, que elas têm um crescimento muito rápido, elas têm um ciclo de vida muito curto e elas crescem então numa velocidade altíssima, formando sombra e possibilitando que outras espécies comecem a surgir, porque a gente está falando de uma mesma área onde você vai ter uma bracatinga e você vai ter uma araucária. A araucária, a gente aprendeu, é uma árvore que pode chegar a viver 700 anos. Então, assim, a bracatinga vai viver 20 e isso faz parte do ciclo dela, é o ciclo natural, né? Ela não é menor, ela não é pior, ela não é mais fraca do que uma araucária, de forma alguma, mas você vai ter uma árvore que vai sim
se não for retirada, viver até 700 anos, né? Desde que ela esteja numa região, num entorno adequado. E eu acho que isso é a parte muito legal que a gente tem visto e aprendido e convivido cada vez mais, observando o mundo natural, observando as florestas, é que cada um tem o seu papel. Cada árvore, cada vegetação, cada planta, e de novo, vou não focar nos animais que também fazem parte disso. Aliás, um não vai existir sem o outro, né? Você precisa dos animais para fazer a dispersão das sementes, por exemplo, mas enfim, cada um vai ter o seu papel, cada um vai ter a sua especificidade, né? E a sua essência mesmo, né? A Bracatinga nasceu com uma missão, ela é pioneira dentro de uma floresta, ela surge e cresce e amadurece e morre, dando espaço e preparando para que outras permaneçam e para que isso vire um ciclo em si, que vire uma totalidade, né? O objetivo dela não é ser a melhor, enfim, aqui tentando, né, dar características humanas para a gente conversar, né? Não é exatamente isso, mas enfim, ela cumpre o ciclo dela sabendo que ela está inserida num todo maior. Eu acho que é isso que a gente tem pensado cada vez mais, né? Puxa, qual que é então o nosso papel enquanto ser humano dentro desse ciclo maior? Porque afinal de contas, como a gente comentou, como eu falei lá no começo, a gente está nessa terra, a gente vive porque as plantas deram um jeito de trazer energia do sol aqui para a Terra, e a gente também tem um papel. E assim como as plantas têm o papel delas, qual que é o papel do ser humano dentro de tudo isso? Mas aí, Lê, tem uma outra questão, né? Porque é fácil a gente ir nesses lugares e apontar o dedo, né? Pô, mas tem um monte de pinos, corta tudo. Pô, tem um monte de eucalipto, corta tudo. Pô, tem um monte de soja, tira tudo e replanta. Calma, né? Não dá pra ser assim. Primeiro porque a gente consome. Então, e a gente se inclui nisso, né? A gente não pode se excluir disso. A gente consome laminado que vem do pinus, a gente consome resina que sai do pinus e que é usado na indústria cosmética, a gente consome madeira para construção que vem do eucalipto, a gente consome papel, soja, né? Então, em forma de óleo, em forma de outras formas, papel, exato, a celulose, né? E então a gente está nisso, né? Ah, mas eu nasci nesse mundo, eu não tenho culpa, né? Que já tinha laminado, que já tinha computador, que já tinha celular, que tem bateria, que vem do lítio, que acaba influenciando nos flamingos lá no deserto do Atacama, onde está sendo despejado também um monte de roupa ali do fast fashion e tal. Não tenho culpa, certo? Não temos culpa, mas a gente tem que tomar uma ação. E eu acho que é interessante isso também, que quando a gente, enfim, vai vivendo aqui a floresta, vai vendo, dá uma primeira vontade assim, vamos apontar o dedo e falar que tá tudo errado. Cara, tá errado, mas e aí? Só apontar o dedo não funciona, né? E eu acho que o bacana é que, assim, tem algumas ações que a gente pode tomar, né? A gente está tomando uma ação aqui que é fazer essa expedição, né? Que pode parecer como, saiu para tomar banho de cachoeira, mas a gente saiu efetivamente para buscar uma forma de atuar na conservação e de uma forma que ajude mesmo. Assim como a gente saiu numa expedição por todos os parques nacionais, essa foi a forma como a gente encontrou de conhecer mais da conservação, de poder trazer de volta também depois para a sociedade o que a gente acredita que a gente precisa, o que a gente vai acreditar, né, que precisam ser as ações a serem tomadas. Mas a gente vê algumas questões aqui como reflexões, né, que a gente tem e que a gente queria dividir aqui. São mais perguntas e reflexões, né? Tanto do lado assim, se você conhece um pouco mais de onde vêm os seus recursos, você vai saber então qual que é o impacto que eles geram, né? Assim como a gente entender o laminado de onde vem, a madeira para construção de onde que ela vem, a questão do uso do agrotóxico, de onde que ele vem, quais são os impactos que isso tem na água, que tem na nossa saúde. Então, entender é um passo importante. Ele pode ser feito de várias formas. A forma como a gente achou de fazer ela hoje é através dessa expedição, mas tem várias formas. Tem como pesquisar, conversar, grupos de discussão, tem como visitar unidades de conservação de todos os tipos, todos os tamanhos, em todos os lugares, parar para olhar, se questionar mesmo, olhar o que você está consumindo, você vai conseguir, né? E a outra
o que eu consumo, né? E pode parecer também de uma forma assim, mas eu não vou fazer impacto, né? É só mais uma garrafinha de água, é só mais um canudo, é só mais uma máscara descartável que eu estou usando, é só mais uma borrifada de sabonete que eu estou dando na minha mão ali no banheiro do shopping. Mas se você propaga isso ao longo de 8 bilhões de pessoas, é uma movimentação enorme, né? Mas eu vou ser o cara que vai reduzir a minha borrifada de sabonete na mão, porque eu quero dar 3 borrifadas ao invés de 2, que já eram suficientes e tal. Bom, se 8 bilhões de pessoas pensarem assim, tem 8 bilhões de borrifadas na mão a mais, né? Mas nem todas as pessoas, as 8 bilhões de pessoas, conseguem dar uma borrifada de sabonete na mão no shopping, efetivamente. Mais responsabilidade tá quem dá uma borrifada, porque para a gente dar essa borrifada a mais, tem outras 10 pessoas que não conseguiram dar uma única borrifada de sabonete na mão e lavar a sua mão. Então, a gente conseguir entender de onde vêm os recursos, a gente consegue respeitar mais a natureza. Ela está aqui porque ela está aqui. Ela não tem que ter um objetivo para nós. Ela está aqui porque ela está aqui, mas ela tem um objetivo para nós, inclusive, né? A gente está vendo toda a questão da fonte das águas, enfim, como a Lê falou, né? Da energia e tudo mais. E se cada um de nós, né, a gente faz isso diariamente, né, não tem o momento em que você fala, não vou comprar mais isso, não vou mais comprar aquilo, vou fazer de outro jeito. Todo dia você tem que questionar alguma coisa, porque a gente consome muita coisa. Em qualquer pessoa, em qualquer nível, consome muita coisa. Principalmente das pessoas mais privilegiadas, consomem mais, né? Se a gente então reduz um pouquinho, pode parecer pouco, mas se todo mundo faz isso coletivamente, a gente consegue uma redução bacana, questionar e aí sim reverter, não chegar no mundo em que assim, eu nasci no mundo assim, já tinha tudo isso, eu estou só usando, né? Para assim, putz, cara, eu nasci nesse mundo que já tinha passado dos limites e eu estou ajudando a voltar um pouco os limites que ele deveria ter. Sim, e acho que é importante, né, a gente vem aprendendo e entendendo, acho que um fato curioso. Antes da gente sair da expedição, a gente mora num trailer e a nossa maior preocupação era com a água, por exemplo, né? A gente pensava, puxa, mas como é que a gente vai fazer para encontrar água potável? Nossa, a gente precisa achar uma torneira e tal. E a realidade é que a gente não tem problema com isso porque a gente está exatamente na fonte das águas, né? A gente está dentro, enfim, ao redor dos parques nacionais que protegem as fontes das águas. Na verdade, quando a gente estava lá em São Paulo e a gente abria a torneira da nossa casa e saía água, a gente tinha aquela realidade como a realidade básica, né? Isso, tá bom, aqui é a água, né? A água vem daqui. A gente não parava para pensar, bom, mas onde é que é a fonte da água que está chegando aqui na minha torneira? E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, porque a gente saiu nessa expedição, que é saber, puxa, a água que eu estou tomando hoje está vindo ali daquela cachoeira, está vindo ali daquela nascente, passa por esse rio e por aí vai. Mas acho que a ideia, né, assim, o que a gente gostaria de trazer nesse vídeo e das reflexões que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada, mas principalmente observando essa floresta, né, resgatando a floresta umbrófila mista com a araucária, é que cada um tem o seu formato, cada um tem o seu papel. Então, assim, é muito importante, a gente gostaria de deixar essa mensagem, talvez, de trazer uma inspiração, né? Perceber qual que é o seu formato, né? Qual que é a sua essência? Será que você vai ser bracatinga? Será que você vai ser araucária? Será que você vai ser xaxim? Né? Assim, a gente precisa de todos os estratos, a gente precisa de todos os tipos, né, as espécies vegetais para que uma floresta seja saudável. E tem aqueles que vão devagar e sempre, vão ter aqueles que vão dar um estirão, que vão ter mais energia num primeiro momento, mas o ponto é, cada um, ao rever alguma atitude, né, ao se questionar mais do que tudo, né,
entender um pouco quando a gente coloca nesse grupo, nessa somatória, nesse conjunto que é tão nítido, de novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas que é tão nítido quando você olha para a floresta, que o grupo é que faz a força, não é o indivíduo, a gente vai ter uma capacidade de regeneração mesmo, né? E a gente está precisando dessa capacidade. Interessante quando você fala esse ponto da água, né? Que a gente está do lado das principais fontes de água do país, né? Para não dizer dos estados ou dos municípios pelos quais a gente passa. E quando a gente descobriu isso, que foi logo no começo da expedição, a gente poderia ter falado assim, bom, beleza, então, né, banho de torneira aberta, né, vamos usar água normal, né, normal. Vamos usar água, afinal, se a gente está do lado das fontes de água, vamos economizar para quê, né? Mas não dá, né, porque a gente mudou isso na gente, né? A gente consome aqui pouquíssima água, pouquíssimo não, é muita água, bem menos água do que a gente consumia em São Paulo, porque afinal lá tinha uma privada que estava feita para gastar muito mais água, aqui já tem uma privada que está feita para gastar menos água, mas a gente reviu muito os nossos padrões de uso também, né? Só que a gente não fica confortável e não dá para ficar confortável nunca. A gente está vendo aqui o melhor e o pior, o mais fácil e o mais difícil do Brasil. A gente está vendo desde que a gente saiu seca, queimada, enchentes, chuvas torrenciais, enfim, destruição, né? Por todas as consequências do que a gente faz. A gente está vendo isso acontecer. Então, a gente não sentou para trás e falou, ufa, que bom que tem água, vamos usar normal. Não, vamos usar menos. E que mais que a gente vai usar menos? A gente todo dia pensa que a gente vai usar menos. Ajuda? Se cada um faz um pouquinho, né? A gente acredita que sim. Então, bom, esse aqui acho que é um vídeo, né, pra gente trazer as reflexões que vieram de muito tempo, mas que solidificaram a partir do Parque Nacional das Araucárias e deixa a tua reflexão também, para quem assistiu a gente até aqui, passou por todos os helicópteros que passaram na nossa cabeça. A gente não tem verdade universal aqui, a gente não tem a pretensão de ter, mas a gente também está aberto a discussões e novas visões e, poxa, por que vocês não fazem desse jeito? Vocês já viram isso? Vocês conhecem aquilo? Vamos trocar, a gente tem que trocar informação, porque cada um, né, como na floresta, cada um tem uma informação, alguém usa uma coisa e dá outra em troca. Né? Então a gente está dando isso aqui hoje como uma reflexão, a gente está usando tantas outras informações de tantas pessoas e lugares maravilhosos que a gente passou. Faz a mesma coisa, né? Repassa essa informação para alguém e traz informação para a gente poder criar um positivo aqui. Vamos achar a forma bacana de restabelecer esse equilíbrio que a gente precisa. Isso aí, né? Vamos voltar a ser floresta original. Obrigado. Obrigada. Até.